Nós trouxemos esta emissão um painel de três jornalistas e três jornalistas que estiveram em 74, 75 no ativo a relatar a Revolução, todos com percurso diferente e muito ligados à rádio. Passo a apresentar Carlos Albino, que no programa Limite da Renascença combinou e assegurou a passagem da senha na Renascença, esteve diretamente ligado ao desenrolar dos acontecimentos do dia 25 de Abril. Luís Filipe Costa, chefe de redação do Rádio Clube Português, que se depois juntou a Joaquim Furtado naquela madrugada para difundir os comunicados do movimento das Forças Armadas, foi também realizador de televisão durante muitos e muitos anos, sobretudo na RTP, e Alfredo Cunha, fotojornalista, que acompanhou as colunas militares nos pontos-chave do dia 25 de Abril, o autor de algumas das imagens mais emblemáticas da Revolução, como o retrato do capitão Salgueiro Maia. Aliás, acaba de publicar mais um livro, 25 de Abril, 45 anos, a propósito, está também já a preparar um novo projeto e, aliás, partilhado com a sua primeira chefe, que Maria Antónia Paula, mãe de António Costa. Uma das várias curiosidades desta noite. Há outras que vamos aqui explorar. Vamos começar por essa curiosidade, que é outra, que é, parece que António Costa se portava muitíssimo mal na redação de Século Ilustrado. Era um frequentador do jornal, era um frequentador especial da fotografia, da secção de fotografia. E era Bom, vamos passar àquilo que já... O Eduardo Gagé tinha uma paciência infinita para maturar as muitas horas que eu estava lá no laboratório. Estragava-nos algumas folhetas de papel e tal, mas coisa boa. Bom, Carlos Albino, vou começar por ti e para que nos contes essa história que eu acho incrível, que é a de ajoelhado ao lado do Manuel Tomás na igreja de São João de Brito, combinares com ele que afinal a senha de 25 de Abril iria ser o Grândola Vila Morena e não o Venham Mais 5. Como é que isso foi? Antes de mais, saudar a Rádio Renascença pelo que me dei conta, pela primeira vez, abraçar este passado os primeiros minutos de 25 de Abril, pelo menos, que se abriram como uma flor, foi na Rádio Renascença. E foi na Rádio Renascença por uma questão muito prática. A Rádio Renascença era então um dos 3 emissores de cobertura nacional. A emissora nacional que àquela hora estava a emitir diariamente com alinhamentos pré-gravados, portanto não havia possibilidade de intervenção, além de também penetrar num estúdio da emissora nacional naquela altura que não tinha serviços de programação autênticos, nem de informação. Era o mesmo penetrar num castelo medieval controlado por um carcereiro, não é? Bom, havia o Rádio Clube Português, cuja finalidade já estava traçada, a de ser ocupado pelas forças militares e aí instalado, digamos, os serviços de porta-voz, não é, do movimento. E restava a Rádio Renascença. Houve, de facto, um primeiro sinal, não houve senha e contrassenha, houve uma senha, um sinal primeiro nos emissores associados de Lisboa que tinham uma cobertura escassa. Os emissores associados de Lisboa eram ouvidos nas partes altas de Lisboa e a partir de determinada hora, salvo erro 10 horas da noite, a emissão era colada ao emissor regional do Ribatejo em onda média. Bom, quem pensou no assunto, em primeiro lugar, pensava que todo o país, de Viana do Castelo até Faro, ouviria esse sinal. Mas manteve-se. E foi bom que se manteve porque às 11h eu estava à espera de ouvir, depois do adeus, como as pessoas que estavam dentro do assunto na área de Lisboa. Se não tivesse ouvido, tinha que aguardar alguém
junto da Igreja do Sacramento, na Travessa do Sacramento, ali ao pé das antigas instalações da Rádio Renascença, para proceder conforme me indicassem. Pormenor sem validade este. E é a cobertura nacional da Renascença que, de facto, faz a diferença em relação ao momento É a seguinte. cobertura nacional da Rádio Renascença e também as pessoas que encontraram lá para colaborar, designadamente, eu que cometi o ato mais infantil da minha vida, ao aceitar a Rádio Renascença. A emissão, a organização da senha. E porquê é que foi infantil? No dia 23 estava à espera que o Álvaro Guerra, na redação do República, onde eu era editor de Internacional, e que era também redação muito frequentada Pela oposição. pela Maria Antónia Paula, não é? Que está aqui a ser muito bem falada e muito bem, Mas estava à espera que o Álvaro Guerra se levantasse da secretária e se me dirigisse com alguma indicação. E mostrou-me o papel a dizer que era: olha, uns amigos meus italianos estão aí e tal, gostavam muito de ouvir uma música do Zeca. Da qual é a música? Venham mais 5. Só que, Respondendo à pergunta, só que Venham mais 5 estava interditada, digamos, por algum critério interno da Rádio Renascença, e não só. O programa Limite foi, a partir de dezembro de 74, o único programa da rádio portuguesa que teve censura direta. Ou seja, pagavam ao censor também, além do mais. Com a instalação do censor, que naquela altura já oferia 10 contos mensais, o que era uma quantia superior a um professor, por isso eles nunca fizeram greve, os censores, não é? Sentiam-se bem. Com pena. Essa quantia não seria assumida pela Rádio Renascença, que nos confrontou com a seguinte alternativa: ou fazíamos o programa pré-gravado, que era submetido à censura prévia, ou então, com o censor direto, nós tínhamos que suportar a despesa do censor. Portanto, nós pagámos o censor. Estávamos a pagar o censor. E a senha do 25 de Abril, curiosamente, seria o seu último trabalho suplementar. Último mesmo. e depois Carlos Albino propõe a grândula? É assim que funciona? E quem estava a servir de intermediário com o Almada Contreiras, ficou sarapantado e disse: então, o que é que pode ser? E eu respondi ao Álvaro Guerra para ir dizer ao outro: pois pode ser Grândola Vila Morena, porque foi testada. Nós fizemos a transmissão do concerto que houve no dia 29 de março, através da Rádio Renascença, onde se cantou a Grândola Vila Morena com uma grande coisa, e a censura não pegou nisso. Pegou os agentes da PIT que lá estavam, pegaram alguns cantores, noutras pessoas, mas não pegaram na Grândola. E nós várias vezes emitimos a Grândola através da Rádio Renascença e não era tocado. E então foi essa indicação: ponham a Grândola. E foi aceito. E o meu ato de infantilidade foi ter dito assim, sem pensar nas coisas: sim senhor, eu garanto. E acabou por E garantir. depois é que foi o pior, para executar. Porquê? Porque a Rádio Renascença estava ao lado do Governo Civil, onde estavam concentradas as tropas de choque, que eram a elite naquela altura da repressão. Era contígua às instalações da Direção-Geral de Segurança, da PIT. E tínhamos um censor direto, um coronel, ainda para mais. E mais, bom... Se corresse mal era bastante fácil apanhar-te. Mas, Carlos Albino, diz-me só uma coisa. Foi infantil, porque podia ter falhado. Se por acaso, afinal,
te tivessem dito que não era para passar a senha porque alguém tinha, na linguagem militar, borregado, não é? Portanto, não aderido ao movimento, o que é que fazias? Eu não sabia o que é que havia de fazer, Não podias passar a senha? mas aguardava instruções, porque o 25 de Abril era para ser um bocadinho mais tarde. Mas fazias uns dias outro depois, programa com o censor foi ali em frente? antecipado para evitar as prisões em massa cujas listagens estavam sobre a secretária do Major Silva Paes, e o meu nome estava lá. Mas eu não sabia, só soube posteriormente. Eu aguardava instruções. Se me dissessem que era para manter a senha, mantinha. Se não ouvisse, depois do adeus. Calma. Ouvi, está tudo a correr bem. Não se põe o problema. A solução está em marcha. Agora, eu próprio fui infantil, como também quem me transmitiu o pedido, não digo que tenha sido infantil, mas havia algum desconhecimento da situação, porque me garantiram uma... Mas terias que inventar outro programa. Outro programa, não, nós fazíamos a emissão em direto. Em direto. Em direto, a senha foi gravada, não foi um disco. Luís Filipe Costa, entretanto, tinha chegado de madrugada, nessa madrugada ao Rádio Clube Português, onde Joaquim Furtado já tinha lido o primeiro comunicado no movimento das Forças Armadas, e é assim que sabe como é que foi informado. Já agora vale a pena lembrar como é que se apercebeu da realidade daquela madrugada. Tinha estado no turno anterior, não era? Exato. Se me permitem, só, eu gostaria de fazer uma coisa que acho que ninguém fez até agora, e por estar ao lado do Carlos, achei justíssimo. É que estavam realmente, como o Carlos, o Manuel Tomás, que ele referiu, e outros que eu não vou citar, porque tenho medo de me esquecer de algum, estavam 6 ou 7 profissionais do nosso ramo metidos nisto, num tempo em que fazer era uma demonstração de coragem, não é? E estes 6 ou 7 indivíduos que sabiam que naquele dia ia acontecer uma revolução que seria inevitavelmente defendida pela PIDE, não falaram. É uma homenagem que nunca foi prestada a estes homens. Eu saí à 1 da manhã do Rádio Clube Português, terminei, os oficiais que iam ocupar o rádio já estavam todos lá de fronte, metidos num mini, pareciam daqueles concursos do Júlio Isidro. Quanta gente cabe no mini. A minha mulher é atriz, não estava em Torné, estava no Algarve, e eu normalmente ligava o rádio antes de adormecer, lia um bocadinho. Naquele dia não o fiz. E de repente toco ao telefone, é um camarada meu que me diz o que é que se passa no Rádio Clube. Eu não sei o que é que se passa. Eles estão a transmitir música do João Filipe Sousa. E eram os discos que estavam sempre na cabine para o futebol no domingo. E não saíam dali. Era sempre, agora vamos ligar para o estádio ao lado. Entrava uma marcha de João Filipe. Eu realmente achei aquilo estranho, mas tive uma percepção, porque naquela altura os Montaneros e os Tupamaros todos os dias ocupavam uma estação de rádio na América Latina e punham baixos militares. E foi assim, que foi dirigir-se ao Rádio Clube Português. Esta tarde falei com o Júlio Isidro, que estava na sua equipa, e ele diz-me que Luís Filipe lhe escreveu um manual de 6 páginas sobre o que é ser noticiarista. E a 6ª página, ou pelo menos o 6º capítulo, diz, à mão, escrito por si, como fugir à censura. Quer dizer, não passou aquilo a ninguém. Disse ao Júlio Isidro, como é que se fugia à censura, então? Como é que se fugia? O que é que estava lá escrito? Já não me lembro, não é? Mas, quer dizer, havia montes de maneiras de tentar escapar àquele cerco pesadíssimo. Por exemplo, nos discos, não sei se acho que chegavam a cortar os discos com uma faca ou com uma tesoura. Riscavam, que era para não... chegava ali aquilo que no nosso caso... Precisas pegar que era um vinil, não é? Na altura. No nosso caso não era assim. Invadiam as instalações. O limite tinha instalações próprias na Praça de Alvalade e nós, para acautelarmos os discos, não serem riscados com um prego, escondíamos os discos pendurados dentro da chaminé, subíamos ao terraço e metíamos os discos pendurados com um baraço para não serem... Resta ouvir o testemunho do Alfredo Cunha, que sai para a rua, estava há pouco tempo no Século Ilustrado, não é?
Boa noite, antes de mais, e obrigado pelo convite. Já estava há algum tempo... 2 ou 3 anos? Há 2 anos. Sim. Já estava há 2 anos. E saio para a rua avisado pela minha mãe, que estava a haver uma revolução, e depois chamado para o jornal pelo Mário Zambojal. Qual é a sua fotografia preferida desse dia? A minha fotografia preferida... eu vou voltar um bocadinho atrás. Estas coisas andam todas ligadas. A minha fotografia preferida é uma fotografia que foi rejeitada no dia 25 de Abril, que é o retrato do Capitão Salgueiro Maia, que fiz juntamente com a mãe do Primeiro-Ministro António Costa, que estava comigo. Eu cheguei atrasado a uma conferência de imprensa que o Salgueiro Maia tinha dado, porque tinha estado a almoçar no Faz Frio com a Maria Antónia e com o Carlos Plantier. E depois, quando cheguei, estava o Salgueiro Maia sozinho, assim a olhar, e a Maria Antónia, opa, fotografa lá o homem. E que cheguei ao jornal, o Mário Zambojal ficou furioso e rejeitou a fotografia. A fotografia ficou desaparecida durante 20 anos e foi o Vicente Jorge Silva que a recuperou 20 anos depois para uma primeira edição do Público. Mas tem graça estas coisas porque... Está tudo ligado. Está tudo ligado. Está tudo ligado. E está a preparar também um projeto também sobre as mulheres, que se chamará O Tempo das Mulheres. Sim, sim. As mulheres no 25 de Abril? Não, as mulheres também no 25 de Abril, mas as mulheres em geral, em todo o mundo.